Já foi dito que a igreja emergente constitui o pior pesadelo dos teólogos sistemáticos. Conforme mesmo Jones reconhece, por não ter uma estrutura central e não atuar como um ministério de apoio ou uma denominação, é muito difícil classificar a igreja emergente. Mas nós vamos aceitar esse desafio nesse segundo vídeo da nossa série sobre o tema Igreja Emergente. Já falamos como foi o início desse movimento e agora queremos ver as suas características principais. Hettel enumera 3 dificuldades para classificar o movimento emergente. A primeira é que é um movimento que se manifesta contra o cristianismo tradicional, muitas vezes enfatizando mais aquilo de que discorda do que as suas propostas. Segundo, porque a sua história ainda é muito recente, coisa que nós também já falamos no primeiro vídeo. E finalmente, a própria diversidade presente no movimento. Mas nós vamos elencar aqui alguns elementos centrais comuns a todos aqueles que fazem parte do chamado movimento emergente. Talvez a tentativa até agora mais bem sucedida para classificar o movimento emergente proveio de Stetzer. Segundo ele, existem alguns tipos de igrejas emergentes. Primeiro, aquelas que são relevantes, um grupo que, apesar de ser considerado liberal por muitos, está envolvido com a pregação bíblica e as principais doutrinas evangélicas, procurando novos enfoques para levar o evangelho para as novas gerações. O segundo seria o grupo reconstrucionista. Embora também possua um compromisso com a ortodoxia evangélica, esse grupo dá um passo adiante, dizendo que não apenas culto e liturgia são inadequados para o novo contexto, mas também a própria estrutura da igreja, a razão pela qual optam por modelos eclesiológicos alternativos, como o encarnacional ou as igrejas em casa. E o terceiro grupo seria dos revisionistas. São os mais radicais em sua crítica à contaminação da modernidade da igreja, assumindo uma postura liberal em relação à interpretação bíblica e às próprias doutrinas. Quando falamos do movimento emergente, estamos nos referindo a uma associação livre de pastores e líderes que procura adequar a vivência da comunidade cristã no novo contexto pós-moderno. Por isso o movimento ficou conhecido como Igreja Emergente em Diálogo, porque procura essa ponte do cristianismo com o mundo contemporâneo. A seguir, nós vamos sugerir algumas características centrais do movimento emergente. A preocupação com as novas gerações. Basicamente, o que une o movimento é a preocupação em atingir pessoas jovens sem conhecimento bíblico ou filiação a uma igreja. Nas palavras do líder emergente Dan Kimball, gerações estão emergindo ao nosso redor sem nenhuma influência cristã. Então, devemos repensar tudo o que estamos fazendo em nosso ministério. Desse modo, é apropriado dizer que a igreja emergente é o tipo de comunidade que se destina a jovens na casa dos 30 anos e que não estão formalmente afiliados a nenhuma denominação cristã. Uma das estratégias da igreja emergente para alcançar essa nova geração é apagar por completo as linhas divisórias entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Por isso, a visão comumente compartilhada é que uma nova geração de cristãos estão redefinindo os modelos de adoração, liturgia e eclesiologia da igreja tradicional. O modelo de culto sensível ao interessado, que vem lá da mega igreja, é substituído pelo pós-sensível ao interessado. Uma das formas de envolver a nova geração é através da fórmula pertencer para crer, na qual os indivíduos são inseridos na comunidade por meio de participação em atividades dessa comunidade. A segunda característica seriam os protestos contra a influência da modernidade na igreja. Por isso, os emergentes eles não temem quebrar paradigmas, porque eles têm como referencial os novos tempos. A reforma emergente pode ser sintetizada no aspecto missional a um chamado radical para a igreja reformar seu senso de missão, resumido no termo reformição, o qual compreende amor a Deus, a cultura e a igreja. Os líderes emergentes destacam 2 críticas à igreja tradicional. Primeiro seria o emprego de metodologias que são baseadas na modernidade. E o segundo, que a igreja permitiu que a modernidade se tornasse a sua referência e não as escrituras.
A Igreja Emergente também tem um foco em recuperar a imagem neotestamentária da Igreja como uma comunidade de fé e, portanto, para ela, o pós-sensível interessado não é simplesmente uma reação à metodologia da mega igreja, mas também uma maneira de viver. A terceira característica é a abordagem missional. Nós vamos apenas mencioná-la aqui por alto porque já fizemos um vídeo sobre isso. E aqui na descrição você pode encontrar o vídeo que nós fizemos e olhar com mais detalhes. Mas a abordagem missional significa viver em missão, principalmente entendendo que a cultura se tornou um grande campo missionário. Mas a maneira de entender esse estar em missão, viver em missão, inclui também participação na política, participação em ações sociais, enfim, tudo isso seria viver o Evangelho no contexto em que se está, ser relevante à cultura e incorporar para isso alguns aspectos da cultura para falar a mesma linguagem. A Igreja Emergente, por último, é também caracterizada por uma mudança na liturgia e no sistema de adoração. Há uma miscelânea aqui de formas tradicionais, culto carismático e, ao mesmo tempo, o regresso a antigas formas de adoração cristã. Há aqui uma miscelânea entre o culto tradicional evangélico, o culto carismático, que já estava presente na mega igreja, e também a incorporação de alguns elementos do culto cristão lá da Idade Média, como o uso de velas, lectio divina, meditação e uma série de coisas que são muito místicas e tradicionalmente ligadas ao catolicismo. A Igreja Emergente entende que essa adoração ela tem que ser assim porque ela vai atingir de forma mais completa um indivíduo pós-moderno, que não é aquele que está apenas aprendendo enquanto ouve, mas participando. Então, quanto mais sentidos estiverem envolvidos na adoração, mais ela será relevante para o pós-moderno. A adoração, portanto, ela tem que ser sensorial. E parte disso é a incorporação na adoração de elementos da cultura, como trechos de filmes e músicas, mesmo de sua vertente secular. Ao invés da ênfase protestante na pregação tradicional, baseada em exegese bíblica, aqui nós temos o pregador como um narrador, e a comunicação da palavra de Deus é feita por meio de músicas, artes visuais, experiências sensoriais, tudo aquilo que pode desafiar e incluir os participantes do culto nessa atmosfera multissensorial. De certa maneira, pode-se dizer que ocorre uma sacralização da cultura, ou seja, Deus se manifesta por meio de formas materiais presentes na cultura, mais ou menos como se na cultura existissem sacramentos divinos. Uma visão também bastante próxima à visão do catolicismo com respeito à teologia sacramental. Essas são algumas características da Igreja Emergente, o que pensam esses líderes e o que os define como movimento. É claro que existe espaço ainda para muita diversidade e a gente pode dizer que por Igreja Emergente estamos tratando de um guarda-chuva que engloba diversas tendências. Seria quase impossível classificar todas elas, portanto estamos aqui trabalhando com um sistema de modelos. Há uma representatividade, características fundamentais, mas é difícil explorar todas as características presentes, mesmo porque nem todos os participantes do movimento vão ter as mesmas características. Mas acredito que tenha ficado um pouco mais claro em que constitui a proposta da Igreja Emergente. Como nós prometemos, agora iremos para uma avaliação da Igreja Emergente. E essa avaliação será feita no nosso último vídeo dessa série. Não se esqueça de colocar aqui os seus comentários sobre o que você tem achado da série até agora, quais são as suas expectativas para a última parte e as suas opiniões são muito importantes para nós. Escreva aqui nos comentários o que você tem achado de tudo isso. Também compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas possam refletir sobre o que de fato é a Igreja Emergente. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, una-se a nós e assim você vai receber mais rapidamente as notificações do canal, informando quando tem vídeo novo com conteúdo quentinho e fresquinho. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo.